Vou falar boa tarde, sejam muito bem-vindos. Por quê? Porque a gente tem o Matheus, o Rodrigo e o Alisson aqui, senão seriam todos muito bem-vindas. Mas, né, tem que ser muito bem-vindos. O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, marca a luta histórica das mulheres por igualdade de direitos, reconhecimento e oportunidades. A data surgiu a partir de movimentos feministas no início do século XX e, atualmente, representa um momento de reflexão sobre as conquistas alcançadas e os desafios ainda enfrentados pelas mulheres em todo o mundo. Além de homenagear suas contribuições para a sociedade, também reforça a importância de promover a conscientização sobre questões de gênero e impulsionar ações que garantam direitos e ampliem a igualdade em todas as esferas da vida. No sistema Confea-CREA, as mulheres somam mais de 200 mil profissionais, representando cerca de 20% do total. Apesar dos avanços, ainda é necessário ampliar a equidade de gênero nas áreas da engenharia, agronomia e geociências, né, e as áreas, né, que todas aí estudam, né, para obter ali a formação. Então, a gente precisa ampliar, né, esses assentos aí nesses espaços. Com esse propósito, foi criado em 2018 o Programa Mulher do CREA, né, do Sistema Confea-CREA, e em 2018 foi implantado aqui no CREA Goiás, formada por profissionais e colaboradoras do Sistema Confea-CREA. A iniciativa tem o objetivo de estimular a participação feminina de forma protagonista por meio de políticas e ações que tornem esses espaços mais inclusivos. Um passo essencial para a construção é uma sociedade mais justa e igualitária. Essa palestra propõe um espaço de reflexão sobre a jornada da mulher contemporânea e os múltiplos papéis que ela assume na vida profissional, mãe, líder e empreendedora. O objetivo é promover o reconhecimento dessa trajetória sem romantizar a sobrecarga, desconstruindo a culpa, a autocobrança constante pela excelência incansável, quase que não sai, né? Através de uma narrativa sensível, buscaremos fortalecer a autoestima e a autovalorização, incentivando um olhar mais gentil sobre as próprias escolhas e conquistas. Agora, eu vou fazer um comentário, né? Não se cobre tanto, né? Faça, simplesmente faça. E não fica aí, podia ter feito assim, podia... Faz, vai lá e faz. Entrega o seu melhor e não fica se culpando. E aí, o resto vai dar certo. Quero agradecer aqui a presença da nossa palestrante, que foi ali cedida gentilmente ali e de forma assim pronta para estar aqui ministrando essa palestra para a gente hoje, né? A nossa palestrante é a Denise Leão. Quero agradecer a Giovana também, que é lá da parte de parcerias do IPOG, as nossas colaboradoras, que dedicou um tempinho para estar aqui, deixou lá sua tarefa lá para vir aqui, para ouvir, né, esse recadinho. As estagiárias também, que tiveram um tempinho para vir. Não estou conseguindo ver se tem alguma pessoa da empresa terceirizada que presta serviço para a gente aqui, mas se tiver aqui, o nosso muito obrigada também. Tá? E quero agradecer também o Cicobi Ingecred, que também doou alguns brindes para a gente sortear aqui para vocês. O IPOG também doou para a gente ali uma cesta de chocolates, e depois eu vou detalhar o que o Cicobi doou, o que o IPOG doou. Tá? E quero dizer que a gente está filmando esse evento, daí a gente vai depois hospedar lá no canal do YouTube do CREA Goiás, para que as colaboradoras também do interior possam ter esse compartilhamento aqui de informações. Tá bom? Obrigada aqui por todo o apoio, o IPOG e o Cicobi, que está aqui doando para a gente. E, nesse momento, eu vou convidar aqui para fazer a abertura do evento o procurador jurídico do CREA Goiás, o doutor Rodrigo Fleury, neste ato representando o presidente do CREA Goiás, engenheiro Lamartine Moreira. Por gentileza. Bom, boa tarde às senhoras e aos poucos senhores, né, que aqui se encontram. É uma grande honra estar aqui hoje representando o nosso presidente do CREA Goiás, Lamartine Moreira, nessa celebração tão significativa. O Dia Internacional da Mulher não é apenas uma data comemorativa, mas um momento de reflexão e, sobretudo, de valorização da força, da competência e da resiliência das mulheres em todos os espaços da sociedade. No âmbito do sistema Confea-CREA, sabemos o quanto a presença feminina tem crescido e transformado o setor tecnológico,
trazendo inovação, sensibilidade e uma visão cada vez mais humana e estratégica para a engenharia, agronomia e as geociências. Cada conquista alcançada é resultado de coragem, dedicação e da capacidade de superar desafios históricos. Que possamos continuar construindo um ambiente onde cada mulher se sinta reconhecida, valorizada e inspirada a ir ainda mais longe. Que este momento sirva como incentivo para que todas sigam firmes em suas jornadas, acreditando no seu potencial e no impacto transformador que exercem diariamente. Recebam, em nome do CREA Goiás, nossa admiração, respeito e gratidão. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo, aqui pelas palavras, em nome aqui do presidente. Muito obrigada. E agora, nesse momento, era a Virgínia que ia fazer uma fala. Só que a Virgínia trabalha na ouvidoria, todo mundo aqui sabe, e ela está recebendo uma demanda lá agora que ela não pode interromper. Então, essa fala da Virgínia eu vou deixar para quando ela chegar aqui, tá? Ela vai fazer uma fala em nome de todas as colaboradoras para nós. Então, vamos pular a Virgínia aqui nesse momento. E para se apresentar e ministrar a palestra sobre o tema Mulher, Alta Performance, Jornada Real de Conquistas e Desafios, convido a palestrante Denise Leão, por gentileza. Obrigada, viu? Fica à vontade. Muito boa tarde, mulheres. Boa tarde, homens. Hoje, e não só hoje, vocês estão ficando minoria nessas conversas, né? Gente, cada vez mais eu escuto nos lugares, gente, as mulheres vão dominar o mundo, né? E é real isso, e eu fico muito feliz. Não que aqui mulher ou homem tenha um espaço mais importante do que o outro, mas porque essa conversa hoje é para mulheres, viu? Então, vou puxar a nossa sardinha sim, né? Mas porque cada vez mais esse foi um espaço tão desafiador para a gente conquistar. E ainda é, né? A gente tem visto aí tantas notícias, tantas coisas que a gente ainda sabe que é um espaço, principalmente no segmento como o de vocês, né? Majoritariamente, até então, masculino, um segmento técnico, né? Então, eu acho que esse espaço que a gente vem conquistando, que a gente vem garantindo, ele é um espaço de direito. E que bom que a gente está conseguindo cada vez mais deixar isso marcado, né? Bom, quando eu recebi o convite, pessoal, para vir aqui falar com vocês, na verdade, eu recebi um convite no ano passado para fazer uma palestra, né, sobre o Dia da Mulher, e a gente sempre tem mais ou menos a mesma ideia, né, autoestima e tudo mais. O que é sempre bom, porque na maioria das vezes a gente coloca todo mundo antes de nós. Quem aqui é mãe? Por favor, levanta a mão. Sabe do que eu estou falando, né, queridas? Quem aqui é casada e ainda é mãe e ainda é filha? A gente acaba colocando, servindo. Isso faz parte do nosso papel. E que bom que a gente tem esse dom, né, divino que Deus nos deu de cuidar, de olhar, de ser materna, ou não, porque nós também temos o direito de não querer ser mãe, está tudo certo. A gente vai falar aqui sobre escolha. E escolha é de cada uma. É sobre o olhar de cada uma, é sobre o respeito que nós também temos que ter por cada uma. E aí eu fui pensando assim, eu acho que eu vou falar da vida real. E foi tão interessante que, quando eu fiz essa palestra no ano passado, e eu acabei, eu recebi uma mulher que estava na plateia e ela falou assim, meu Deus, foi tão bom te ouvir, porque eu senti a sensação que você estava falando da minha vida. Eu fui embora super feliz. Esse foi um feedback entre várias que estavam lá. Mas esse serviu, porque eu entendi que a mensagem que eu gostaria, de não falar da mulher perfeita, de não falar daquele estereótipo de mulher, era o que eu gostaria. Porque, na verdade, não dá para a gente generalizar. Cada uma de nós, com o nosso jeito, com o nosso caráter, com a nossa personalidade, com a nossa idade, com o nosso corpo, com a nossa mentalidade, tem o seu valor. E é muito sobre isso. E aí, esse ano, novamente, né, e aí com vocês, a Poliane falou, Denise, você topa fazer uma palestra no CREA para o Dia das Mulheres? Eu falei, mas é claro. E já vocês vão entender por que eu fiquei tão feliz com esse convite. Quando ela me falou, eu falei, nossa, né, é um segmento mais técnico, engenheiras, agrônomas. Quais são os outros segmentos aqui que vocês têm bastante? Pronto, fica mais fácil, né? E eu pensei, geralmente são um pouquinho mais técnicas, um pouquinho mais sérias, mais formais, mas eu vou montar 2 possibilidades de palestra aqui. E mandei assim para a Poliane para ela compartilhar com vocês.
Foi, né? Aí eu falei, eu vou mandar uma que eu acredito que talvez seja de um ambiente, mas não é a do meu coração. Mas eu vou mandar a do meu coração, que foi essa que a gente construiu no ano passado. E aí, quando eu mandei, a Poliana falou assim, Denise, elas amaram a primeira opção. Elas falaram que é isso mesmo que elas queriam. Eu falei, tá vendo? O que vem do coração, o que é de verdade, sempre tem um espaço garantido, né? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre uma mulher de alta performance, mas não aquela que a gente vê lá no Instagram. Certo? Aquela maravilhosa, sem rugas, sem barriga, sem problema, com muito dinheiro, não é? Com muito tempo. Se vocês se enquadram, e parabéns, que benção, eu fico feliz por você, mas eu acho que não é a maioria, né? Porque a maioria de nós está diariamente lutando para ficar bem, lutando para servir, lutando para se sentir bem. Então, eu falei, eu vou falar hoje do desafio de fato da mulher real. E eu vou usar um pouquinho da minha história para me conectar com a história de vocês. Vocês me permitem me usar aqui como exemplo para a gente conduzir essa fala? Então, vamos embora, vamos lá. Pessoal, o que eu quero falar com vocês? Eu quero falar dos nossos inúmeros papéis, que eu acredito que, para algumas, eles são quase incontáveis. Porque cada hora a gente tem que vestir uma máscara, a gente tem que vestir uma capa, a gente tem que fazer algo diferente, né? Então, aqui eu queria contar um pouquinho sobre essa jornada profissional. Quantas vezes a gente coloca até e sobrepõe a nossa escolha profissional, porque primeiro a gente decidiu casar. Porque primeiro eu precisei cuidar do meu filho e larguei a faculdade. E por aí vai. Ou, primeiro eu servi na minha casa para depois olhar para mim. E são inúmeras e a gente não está aqui para falar que nenhuma escolha é melhor do que a outra, ok? Depois a gente tem aquele papel que é tão nosso, inclusive estão uns dias sem ir, viu? É real, né? Então não estou conseguindo ir na academia. Tem 2 semanas que eu não apareço lá. Mas que momento será que a gente consegue tirar o nosso tempo para ir para a academia sem culpa? Para chegar lá e malhar? Para poder tirar uma foto no espelho e se sentir bem? Geralmente a gente olha e fala, nossa, e essa barriguinha aqui? Né? Mas essa celulite. Aí a gente olha para aquela mulher, vocês sabem, né? Malhada, bonita, e fala, tá vendo? Eu não vou conseguir chegar lá. Eu vejo que nós, mulheres, ao invés de nós sermos as mais parceiras uma das outras, nós somos as mais críticas. Eu não escuto o homem ali falando, reparando detalhes de mulher, mas eu vejo nós, mulheres, fazendo muito isso. Reparando se está com a unha feita, reparando se está bem, se engordou, se emagreceu, se está com o cabelo branco. Não aqui, não essas mulheres, mas vocês conhecem algumas pessoas que fazem isso, não conhecem? Exato. Eu também quero falar com vocês desse papel maravilhoso. Quem não é mãe, seja por escolha, porque ainda não é, eu vou falar aqui do lugar de mãe, que não existe uma dádiva, né, para a gente que decidiu ser mãe melhor que essa. E esse papel ele é maravilhoso, mas ele tem uns poréns aí que a gente vai falar. Quero falar também sobre esse papel de família, enfim. Então, meu objetivo aqui com vocês é que a gente passe um pouquinho por toda essa jornada que a gente constrói juntas. Pessoal, venho de uma família muito simples. Eu nem preciso falar que sou eu, né? Porque vocês estão vendo que a carinha é a mesma, certo? Só mudou o óculos, né? Igualzinho até hoje. Rapidamente, contando um pouquinho da minha origem para vocês. Eu sou filha de pai motorista, minha mãe é diarista, eles não têm nenhum ensino fundamental. Nasci na periferia, e desde muito nova eu tinha comigo algo muito forte. Não é essa a realidade que eu quero estar. E se eu quero uma realidade diferente, eu sei que eu sou a pessoa responsável por criar. E desde muito nova, eu já fui mais inquieta, sempre gostei muito de estudar, muito assim, de ser boa aluna, de buscar conhecimento. E eu olhei para aquela realidade e eu falei assim, isso aqui vai ser diferente. Então, trabalho desde os 14 anos, fui construindo uma jornada aí de muitos sonhos. E quantos sonhos a gente tem, lembra de você, quando você era adolescente? Ainda tem muitas jovens aqui, né? Umas moças aqui. Mas lembra vocês, lá na infância, lá na adolescência, quais eram os seus sonhos? Pensa aí um pouquinho. Quando você olha para você, há 10, 12, 15 anos atrás, você sente que você priorizou esse sonho, sim ou não? Alguns, outros ficaram pelo caminho.
E essa é sobre a nossa vida. Quantas vezes a gente pensa em que vai fazer tantas coisas, quer ser tantas coisas, e o caminho vai sendo construído por nós, vai tendo interferência de outros, e está tudo bem com relação a isso. Mas os nossos sonhos, eles nos guiam, né? Desde muito jovem, eu queria ser professora, eu queria ser palestrante, na minha cabeça eu ia ser tudo isso, né? E queria ser muito independente, não pensava em casamento, me casei com 22 anos. Uma jovem, viu? Jovens vivam bastante. Ó, sou muito feliz, né? Esse ano a gente faz 16 anos de casamento. Sou muito feliz de verdade, assim, com a minha escolha, com a minha família. Mas eu penso, gente, tá vendo? Não adianta nada, né? A gente faz tantos planos, quer tanta coisa, e vem o destino e muda, às vezes, alguma coisa, mas, às vezes, essa construção também é algo muito bom. E aí, pessoal, para construir essa carreira que eu sonhava, obviamente, eu sabia que não ia ser fácil, como para a maioria de nós aqui, ou talvez até para todas nós. Diante desses sonhos que eu tinha, que eles eram grandes para a minha realidade, vocês concordam? Eu entendi, para eu ser tudo isso daqui, eu vou ter que trabalhar bastante. E aí eu não estou falando só de mim, não, eu estou falando da maioria de nós. Eu comecei a trabalhar dos 14 para os 15 anos. Eu tinha uma jornada ali no ensino médio, que eu saía de casa por volta de 5 horas da manhã. Quem conhece ali o Veiga Jardim? Conhecem? Eu morava antes lá na Cidade Livre, né, lá na CL, depois a gente mudou ali para o Veiga Jardim, e eu saía de lá e eu estudava em Campinas e trabalhava no Camelódromo de Campinas. Eu vendia lingerie lá no Camelódromo. Ô, Jesus, época difícil, viu, gente? Essa época eu já tinha 17 anos que eu estou contando para vocês. E eu saía às 5 horas e eu chegava às 23 horas, em média. Por quê? Uai, você quer uma realidade diferente? Nada vem de mão beijada. A vida real é essa. Pouquíssimas pessoas têm a sorte ou o privilégio de ter uma jornada, de ter uma sucessão de carreira, de ter uma família estabilizada, não na nossa realidade, né? E eu não estou aqui para contar vantagem, não, mas para dizer que, às vezes, a gente tem sonhos que parecem grandes, mas o quanto a gente acredita nele, talvez a gente seja capaz de realizar, né? E aí, dentro dessa jornada, depois, já na pós-graduação, eu estudava de 2 a 3 finais de semana por mês. Trabalhava no IPOG, nessa época, eu trabalhei 6 anos, estava contando para a Giovana, ela não sabia. E eu estudava muito, aproveitava que eu tinha bolsa, que eu tinha desconto, eu estudava muito. Aí hoje eu gosto muito de viajar, eu amo viajar, e quase sempre, esse ano eu estou viajando menos, que eu estou trabalhando bastante, os meus irmãos falavam, mas eu queria a vida boa da Denise. Eu falei, estudar 2 finais de semana por mês, você não queria não, né? Deixar de ficar lá jogando futebol para poder estudar, você não queria. Todo mundo é assim, quando a gente está lá nos momentos de glória, eu queria o seu lugar. Mas será que as pessoas estão dispostas a pagar o preço que a gente paga para estar nesse lugar? Sempre tem um preço, né? E aí, pessoal, eu falei que tinha um motivo especial, não falei? Olha só, essa foto aqui foi aqui. E olha só, o tanto que esse mundo é incrível, o tanto que Deus devolve, que o trabalho devolve para a gente. Eu comecei, ainda no IPOG, uma jornada de desenvolvimento para que eu pudesse dar aula, eu era do RH, e aí eu tracei um caminho, um plano mesmo, com metas, e, para isso, eu comecei a dar palestras sem cobrar nada. Então, eu, às vezes, até aumentava a minha jornada de trabalho lá, porque, no decorrer do dia, eu tinha que sair para fazer a palestra, para ir pegando conhecimento, né? Então, o meu sonho lá atrás, de muito jovem, de ser professora, de ser palestrante, eu posso dizer que aqui foi um dos lugares que eu startei esse sonho. Sabe por quê? Essa foi a minha primeira palestra da minha vida, e foi aqui. Até me emociono. E foi no Dia das Mulheres, com o tema autoestima. Depois eu compartilho um pouco disso para vocês. E eu me emociono, pessoal, porque às vezes a gente está num lugar e a gente se maltrata tanto, né? A gente se cobra tanto, como se não fosse suficiente tudo aquilo que a gente fez. E vindo para cá, eu me emocionei. Quando eu recebi o convite, eu me emocionei, porque eu estou numa fase que hoje eu olho para trás e eu vi que tudo aquilo que eu estabeleci como plano, até aqui eu consegui. Mas agora os planos já são maiores. E aí eu pensei, cara, lógico que eu vou, porque lá foi o primeiro lugar onde eu pude... Gente, não é fácil não, viu? Cheguei aqui, logo no CREA, porque nós não estamos falando de qualquer lugar, né? Nós não estamos falando ali da empresinha da esquina, no CREA. Eu quase infartei do coração, vim com frio na barriga, mas foi tão bom, foi no auditório, eu não me esqueço desse dia, né? E aí hoje está sendo muito gostoso poder estar aqui com vocês,
eu acho que foi 2017, se eu não me engano, então há quase 10 anos, né, a gente estávamos aqui juntas, e é uma honra estar aqui com vocês novamente. E aí, pessoal, essa jornada aí de muito estudo, ela não para, né? Até hoje eu estudo bastante, sempre que eu tenho oportunidade, eu estou sentada na cadeira de aluna para aprender. E hoje eu posso me apresentar para vocês dizendo que os meus sonhos foram realizados. E que nenhum sonho é pequeno quando a gente acredita, porque o corpo alcança aquilo que a nossa mente é capaz de imaginar, é capaz de acreditar. Hoje eu sou empresária, eu tenho uma empresa que atua com a parte de recrutamento, com a parte de treinamento. Sou professora de MBA aí há quase 8 anos também. Sou especialista na área de gestão de pessoas, de liderança, gestão comercial. Tenho uma atuação muito forte com times comerciais a nível Brasil. E aí, graças a Deus, há quase 15 anos aí, trabalhando de forma bem direta, né, com desenvolvimento de pessoas, que é aquilo que eu acredito muito. Tenho um papel voluntário na ABRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, onde eu estou na cadeira de diretora comercial. Então, tudo aquilo que envolve gente e vendas é algo que eu gosto de abraçar, que eu gosto de estar à frente. E, claro, né, gente, a melhor parte de mim, casada, mãe do Isaac, que é meu lindo. Toda mãe acha o filho lindo, mas o meu é lindo mesmo. Eu vou mostrar para vocês. E essa jornada que foi sendo construída ao longo de muitos anos, de muito esforço. Vocês lembram que eu falei que, se eu quisesse uma realidade diferente, eu era a única pessoa capaz por criar? E é sobre isso. É sobre a gente fazer onde a gente consegue fazer com os recursos que a gente tem. E, diante disso, eu pergunto para você, quais têm sido as suas escolhas? Aqui eu não queria que a gente sentasse naquele lugar de se maltratar mais uma vez, que é o lugar que a gente vai quase sempre. Mas quais têm sido as suas escolhas e por que você tem feito tais escolhas? Talvez, em determinado momento, a sua escolha foi servir, a sua escolha foi deixar um sonho seu de lado, foi negligenciar o tempo com você mesma, e está tudo bem. Cada escolha ela vai trazer uma renúncia. Semana passada, eu saí de casa na quarta-feira, eu fiz um treinamento o dia inteiro, trabalhei à noite. Quinta-feira, eu trabalhei o dia inteiro. Eu não estou reclamando, eu só agradeço, porque foi tudo que eu pedi para Deus, mas vou só contar a parte que é difícil para nós, né? E aí, já viajei na quinta-feira à noite, cheguei em casa no sábado, 11 horas. O Isaac tem 7 anos, né? Quando foi na quinta-feira, eu falei, filha, amanhã a mamãe viaja. Ele começou a chorar e falou assim, ah, não, mamãe, eu não quero que você viaja, não. Aí começou a chorar, e vocês já sabem como é que é o coração da mãe, né? Na sequência, ele falou assim, eu vou te ver amanhã? Ai, gente, é difícil demais essa parte. Mas é sobre o quanto a gente consegue fazer isso também, entendendo que cada hora a gente está num papel. Porque também não ia adiantar eu sair da minha casa e ficar sofrendo com isso. Obviamente, eu sinto saudade, mas esse também foi um desejo do meu coração, de ter uma carreira profissional, de ter o meu momento, né? E eu procuro, não é sempre, mas eu procuro olhar com isso com um pouquinho mais de gentileza, porque senão a gente vai no shopping, conta os minutos, porque a gente se sente culpada para chegar em casa. Não é assim que acontece? Então, quais têm sido as suas escolhas e como você tem suportado essas escolhas? Quantos anos tem a culpa de vocês? O meu eu já até falei. O meu tem 7 anos. E a de vocês? 10 anos? 24? Você começou cedo, hein? 18 anos. Só muda um pouquinho do trabalho, né? Quem mais? 20, 15. Eita. Quem mais aí? Hã? 9, coisa boa. Ó, a minha culpa, gente, tem 7 anos, é o Isaac. Eu não falei que ele era lindo? Meu douradinho. Gente, o Isaac é uma criança abençoada. Só que o que eu quero falar com vocês não é sobre filho, é sobre nasce uma mãe, nasce uma culpa. Pelo amor de Deus. Por isso que fala, né, ser mãe é padecer no paraíso. Porque é tão maravilhoso, é tão abençoado, mas é uma culpa constante. Você se sente culpada porque você não consegue levar na escola, você se sente culpado porque você vai viajar. Não é assim que funciona? Quando ele era menor, então, era pior ainda. Gente, quem não tem filho, está tudo bem, viu? Não estou aqui para falar para vocês desistir, não. É muito maravilhoso. Mas a gente se coloca nesse lugar o tempo inteiro. Não é verdade? Eu me sinto, semana passada, que eu não consegui levar ele na escola. Hoje eu consegui, então hoje eu estou com o meu coração super feliz, né? Mas ontem eu não estava aqui. Cheguei hoje, 5 horas da manhã. E aí eu consegui, tirei um tempo para poder estar lá com ele. E quando a gente consegue conciliar tudo, é uma coisa linda, mas em algum momento, algum desses papéis vai ficar desequilibrado. Algum pratinho aí que a gente está tentando equilibrar tudo ao mesmo tempo vai cair. E como é que a gente lida com isso?
Será que a culpa pesa demais? Porque, na verdade, a gente está em casa, aqui está escuro, não está dando para ver, mas esse aqui é o Isaac lá, trabalhando no meu escritório junto comigo. Em casa, nós sentimos culpa, porque, né, a gente sente culpa por estar no trabalho, por estar na correria. Quando a gente está lá no trabalho, a gente se culpa por não estar em casa. Essa foto, o Isaac tinha 5 meses. Eu fui para Manaus, foi minha primeira aula fora. Então, foi ele nasceu em 2018, final de 2018, final de 2018, isso mesmo. Ele tinha 5 meses, eu ainda não tinha voltado a trabalhar, e aí fui viajar para dar aula e eu ia levá-lo. Ia ele e meu esposo, né? Porque eu ia dar aula no mesmo hotel, lá no Intercity Manaus. Eu falei, olha, vamos comigo? Porque eu desço, amamento, né? Posso ficar junto com vocês, ainda não tinha ficado longe dele. Aí fizemos as malas, tudo lindo, compramos passagem, estava maravilhoso, a gente ia viajar juntos. O que a mãe fez? Sabe quando a criança nasce, que você faz a cópia da certidão? Colorida, pequenininha, e eu andava com aquilo para todo lugar, porque ninguém merece andar com aquela folha daquele tamanho, né? E andava, e andava, e andava. Quando chegou no aeroporto, passamos pelo check-in e entramos no portão de embarque. O que aconteceu? Não valeu. Gente, aquilo ali, meu mundo assim caiu. De um lado, o que eu tanto desejei, seria a primeira vez que eu ia dar aula, porque eu já estava no início, né, dessa jornada de dar aula, de viajar, era o meu sonho. E aí, do outro lado, tinha meu filho, que eu não poderia levar. Naquele momento, eu tive que fazer uma escolha. Graças a Deus, eu sempre tive a minha sogra, que quando o Isaac, né, nasceu, ela mora do meu lado e ela saiu do trabalho dela para me ajudar a cuidar. Então, não posso reclamar, sempre tive rede de apoio, sempre foi maravilhoso nessa parte. E aí, minha sogra já tinha ido embora, ela deixou a gente lá, foi embora, eu olhei para meu marido e ele falou assim, vai. E a gente se organiza aqui. Voo de quase 4 horas. Como vocês acham que eu fui nesse voo? Chorando. Aos prantos. Chorando muito. E aí, nesse dia, eu cheguei lá aí ainda atrasou, né, porque tinha conexão, e chegava lá, eu cheguei, porque eu não consegui sair no voo que eu ia sair. Eu tive que pegar outro voo, porque a Gol fez o quê? Não dá para embarcar, pode descer, e mandou tirar a mala. Aí, para acabar ainda, o resumo é uma história longa, mas não dá para contar aqui. Eu tive que comprar outra passagem, né? Eu paguei para trabalhar, mas eu tinha um compromisso, eu tinha que honrar, também era meu sonho, eu também queria. E aí eles foram embora, eu não consegui embarcar nesse voo, embarquei no voo mais tarde, e eu cheguei no hotel, era 15:45, a aula começava às 6 horas. E lá é 1 hora, né, de fuso, então eu cheguei ali em cima. Você se trocou de roupa? Porque eu não troquei. Né? Aliás, não tomei banho. O jeito que eu cheguei, eu fiz assim, com a roupa, vesti a roupa, fui dar essa aula. E eu pensei comigo, Deus, se o Senhor permitiu que eu estivesse aqui agora, eu vou dar show. Gente, não foi a maior nota, mas por muito tempo foi a melhor nota que eu tive. Quando foi no domingo, eu cheguei e contei para a turma aquilo, meu seio. Quem amamentou que sabe como que funciona. Eu não tinha levado bomba, porque meu filho ia comigo, como é que eu ia fazer? Eu não estava aguentando abraçar as pessoas, o tanto que estava empedrado, o tanto que eu estava sentindo dor. E as pessoas abraçando e tal, eu contei no final da aula, né? E eu fiquei pensando muito sobre isso, o quanto a gente fala que a gente não tem inteligência emocional, que a gente é muito emotiva, que a gente não sei o quê, mas se tem uma coisa que mulher é boa em resolver quando está numa situação de desafio, a gente se vira, a gente faz acontecer. Meu marido fala que se ele tivesse na TPM, ele já tinha morrido. Eu falei, eu tenho certeza, porque eles gripam, eles não conseguem levar do sofá. Desculpa, viu, gente, mas é sobre isso hoje, vocês aguentam aí. Então, pessoal, o tempo inteiro é sobre isso. Olha só, ser mãe é descobrir forças que não sabíamos que tínhamos e enfrentar medos que não sabíamos que existiam. O tempo todo é sobre isso. E aí, vamos sair um pouquinho, né, desse papel de mãe, vamos falar do papel de esposa? Quem aqui é casado? Levanta a mão para mim, por favor. Será que a gente pede eles para sair da sala nesse momento ou não? Vocês são casados? Bom que vocês vão pegar o recado agora, entendeu? Gente, eu vou falar um negócio para vocês. É maravilhoso. Nossa, vai ser gravado. Tem como interromper essa gravação? Porque se meu marido quiser, por um acaso, ver... Estou brincando. Gente, mas é sério, eu estou falando a verdade aqui do meu coração, porque eu quero que a gente fale de verdade mesmo. Esses dias eu cheguei tão cansada dessas idas e vindas minhas. Ano passado foram 19 cidades que eu viajei para dar treinamento, enfim. E eu adoro isso. Mas aí você chega em casa, você está morta. Só que aí você vai viajar, no outro dia de novo vai trabalhar. O que a gente tem que fazer, gente?
Vocês sabem do que eu estou falando. Você já está fora de casa não sei quantos dias. Você queria chegar e queria fazer o quê? Dormir. Não dá não, gente. Você tem que cuidar, porque como é que faz? Fica fora de casa e chega em casa. A gente está com saudade, só que o cansaço supera a saudade. Tem hora... Se você não dá assistência, ainda abre porta para concorrência. Se você está trabalhando, você tem que estar preocupada. Jesus amado, não é fácil, não. E aí lá vai nós, entender que tem que chegar, tem que cuidar, tem que dar amor, porque homem é carente, né, gente? Eu vejo isso, são 2 filhos em casa. Então, aí você tem que tirar um tempo, ir lá, namorar, cuidar. E que bom, mas no começo dá uma... Você fala, ai, meu Deus... Aí depois é bom, né? Que bom que a gente também tem isso. Mas nós nos sentimos responsáveis até pela felicidade deles. Será que isso é justo? Ué, não estou afim, estou cansada, e muitas vezes a gente não consegue sustentar isso. Vocês passam por isso ou não? Vocês não estão com... Gente, vamos falar a verdade. Só porque tem 2 homens aqui, para eles começar a perceber. Esposa está cansada, faz uma massagem, fala, descansa, amor. Amanhã a gente conversa melhor. Aí é outro ser, não é? Porque o homem está pronto o tempo inteiro, mas graças a Deus, pior se você não quisesse, né? Está tudo bem também. Gente, e o nosso papel de filha? Quem tem os nossos pais vivos, né? Eu sou muito feliz e grata, porque eu tenho meus 2 pais vivos e eu sempre convivo com eles, mas... Domingo retrasado, eu tinha dado aula, sexta e sábado, e eu estava super cansada, mas eu estava com tanta saudade, porque eu adoro estar com eles, né? Aí minha mãe ligou, minha princesa, pensa que eu tenho, né, poucos anos, ela fala desse jeito, meu pai é minha bebê, só tenho 3 irmãos e só eu de mulher. Aí fala assim, minha princesa, você vai vir almoçar aqui na mamãe? Aí já estava com saudade, eu também estava, eu vou, mãe. Gente, mas eu estava no sofá e eu estava tão cansada, aí passou-se uns 10 minutos, eu liguei e falei, mãezinha, eu não vou hoje, não. Eu estou muito cansada. Né? Mas isso é bênção, poder ter os nossos pais, poder ter a nossa família, mas até nisso a gente também fica com aquele sentimento. Eu não liguei para minha mãe, eu não falei com a minha mãe. Né? Mas de que forma será que a gente está conseguindo exercer esses papéis todos com leveza, com alegria? Ou será que a gente está mais naquele papel de pensar assim, o que eu estou fazendo não é suficiente? Porque às vezes eu tenho essa impressão. A gente acaba se cobrando demais por não sermos mães mais presentes. Claramente, em diversos momentos, eu fico, meu Deus, meu filho está numa fase de prova, eu nem um dia estudei com ele. Graças a Deus, tem meu marido que trabalha em casa, home office, tem minha sogra que cuida, então eles suprem essa parte que durante o dia eu não consigo. Mas se eu estou em casa, o que eu procuro fazer? Ter um tempo de qualidade. A gente brinca, a gente faz bagunça, a gente vai para a piscina, mas frequentemente eu me vejo, eu queria estar mais presente, claramente todas nós temos isso. A gente queria ser parceiras mais atenciosas ainda, né? Por mais que em algum momento a gente tire o tempo que a gente nem tem para doar. Mas a gente queria ser. Quem aqui queria ser uma profissional ainda mais dedicada? Levanta a mão aí para mim, para eu ver. Queria entregar mais. Queria fazer mais, não é assim? Então, eu queria que a gente saísse desse lugar de nunca parece ser suficiente. Vamos parar? Vamos sair desse lugar? Porque a gente faz coisa demais. A gente é muito foda. Tudo que a gente consegue fazer com o recurso que a gente tem, a gente se preocupa com o pai, com a mãe, com o filho, com o marido, com as amigas, com a gente, e às vezes nem com a gente dá tempo de preocupar, porque é tanta gente para a gente estar lá acudindo, salvando. E um tempinho para você, como é que tá? Tá em dias? Cri, cri, cri. Quando foi a última vez que você falou, vou me permitir? Vou para o salão, tomar meu cappuccino... Vou no spa, vou andar no parque. Quando foi, gente? Sair com as amigas. Só para eu entender, vocês entenderam que é uma pergunta? Como é que está o tempinho para você? Quem aqui tirou... Hoje é quinta? Quinta. Essa semana tirou um tempinho sem consciência, sem peso na consciência, para ir no shopping. Sem peso na consciência não tem, né? Não, para fazer a unha. Quem foi no salão assim e falou, vou lá? Ó, preparada, aí sim. Foi no shopping dar uma volta só para poder andar lá e conversar fiado. Na hora do almoço, maravilhoso. Gente, também não está... Olha, tá vendo? E aquele encontro com as amigas?
Vocês já viram o quanto tem vários estudos que mostram que quando a gente tira um tempinho para encontrar com as amigas, para ir tomar um café, para ir almoçar, o quanto isso renova a nossa energia? Tem vários estudos que comprovam isso. É aquela famosa frase, não é terapia, mas é terapêutico. Eu faço muito menos do que o que eu gostaria, mas hoje eu tenho a felicidade de poder ter amigas e liberdade de dizer, eu vou almoçar com as meninas. E nem sempre a gente tem esse espaço dentro de casa. Nem sempre. A gente tem visto, o papel aqui da nossa palestra não é falar sobre várias notícias ruins, não que a gente queira ignorar isso, mas eu queria que, por um momento, a gente falasse mais de coisas boas e ficasse menos preocupadas. Mas não dá para ignorar a realidade que a gente tem, né? De tanto feminicídio, de tantas mulheres oprimidas no mercado de trabalho, oprimidas nas empresas, oprimidas em casa, sem se achar no direito de poder ser elas mesmas e viver essa vida com um pouco mais de leveza. Então, se você puder, marca um almoço com as amigas, marca um passeio no shopping, vai nem que seja no horário de almoço, porque o horário de almoço é vida, né? Quando eu trabalhava na empresa, para mim era o meu momento, porque eu ia almoçar, eu ia no shopping, ia fazer um monte de coisa, porque eu tinha 2 horas, era ótimo. Agora, quando a gente sai do trabalho, você já fica, eu tenho que ir em casa, já fiquei o dia fora, né? E aí a gente fica fazendo essas compensações o tempo inteiro. E eu queria muito convidar vocês, neste momento, para se levantarem. Por favor, pode colocar a música para nós? É Mateus, né? Por favor, Mateus. Gente, o que eu gostaria agora? Eu gostaria que você andasse por esse salão. E eu gostaria que você parasse na frente de uma mulher e fizesse um elogio sincero, um elogio real, um elogio do seu coração. Seja uma pessoa que você conhece, que você trabalha, que você tem amizade. Olha nos olhos dela e diz para ela algo que vai fazê-la se sentir bem. Por favor. E para finalizar, eu queria dizer o seguinte. Eu só quero te lembrar, mulheres, que você já faz muito, de verdade. Só de sermos mulheres, a gente já faz muito. Você não precisa dar conta de tudo o tempo todo. Porque essa é a nossa vontade, dar conta de tudo o tempo inteiro. E tem horas que, às vezes, a gente só quer ter um tempo para nós, só quer conversar, só quer ficar tranquila, só quer deitar e não fazer nada. O que você já faz já é extraordinário. Então, eu não quis aqui trazer uma mulher de alta performance que malha muito, que faz isso, que vai e faz um monte de coisa. Não, a mulher de alta performance somos nós, que todos os dias a gente entrega nas condições que a gente tem, do jeito que a gente é, com os recursos que a gente tem. Tudo que a gente faz já é extraordinário, nós já somos grandiosas. Então, acreditem nisso, acreditem no poder que a gente tem com todos os nossos papéis. Seja feliz com esse papel. E eu queria convidar vocês aqui para o nosso palco simbólico aqui na frente, porque, na verdade, isso é sobre todas nós. Né? Quando uma se é, quando uma respeita, quando uma representa, é sobre todas nós. Então, eu queria convidar vocês para vir aqui na frente, a gente aproveita e faz uma foto oficial, por favor. Muito obrigada, sucesso para vocês. E eu espero que esse nosso tempo juntas, que foi muito rápido, né? Quero ter mais tempo, viu? Vamos pensar em coisas de mais tempo aqui. Mas eu espero que este momento tenha valido a pena, que ele tenha feito sentido, que fique uma mensagem para você, para o seu coração, sobre o quanto você está sendo generosa com você, com a sua jornada, e sobre alta performance já é o que a gente faz todos os dias quando a gente acorda e tem que matar alguns leões por dia, né? Então, aceite você com as suas versões, com a sua entrega, seja generosa com você e também com as outras mulheres. Muito obrigada, gente. Ah, com certeza. Vou chegar aqui.